Como é que é? Não está aparecendo nada, né, Fabiano? É, É, no GIS, não é isso? isso. Mas você fez prova, fez tudo, não fez? Fiz. Não, beleza. Não, pode deixar que assim que atualizar, eu não vou olhar todo dia, não, mas assim que atualizar, se você estiver olhando, você me avisa e eu vou perguntando também, porque eu vou ficar Óbvio. aqui agora direto, sabe? Eu vou ficar aqui em Manhuaçu, eu estou com um outro cargo lá na faculdade que eu vou ter que trabalhar o dia inteiro também, fora as, Uhum. as coordenações. Então, qualquer coisa que precisar, vai ficar até mais fácil para a gente nesse ponto aí. Na pandemia, eu peguei mais essa missão aí, como se diz, né? Trabalhar eu não tenho medo, você já me conhece, eu gosto é de trabalho, o resto a gente vai correndo atrás, né? Tá jóia. E para variar, só tem. Deixa eu ver se está entrando gente aí. Se entrar, eu vou compartilhando aqui e vou falando como se fosse muita gente. Eu não estou entendendo por que esse pessoal não está assistindo a aula, está deixando para assistir depois, né? Eu conferi isso lá. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou passando aqui. Se tendo dúvida, você vai me avisando aqui, tá ok? Tá jóia. E nós temos serviço hoje. Aqui o tanto de coisa que tem para a gente estudar hoje. Mas vamos lá. Isso, ó. Aí, deixa eu colocar aqui. Isso. Então, vamos lá. A gente vai começar. Como é que funciona? Você conseguiu, Poliana, fazer aqueles exercícios da última aula? Eu nem cheguei a mexer essa semana, não, porque eu tava tão apertado lá no Tá. escritório. Aham. Você já está trabalhando na área, não está? Tô, Qual área que você está? tô do DP. Nossa senhora, eu comecei a trabalhar no DP, está gostando? Eu tô. Tá quantos sindicatos? É, escritório? Não, não, você está trabalhando lá com quantos sindicatos? Sindicato da Sindicato. categoria. Ah, tem vários. Tem um monte, né? Uhum. Isso aí que era o grande X do DP é o sindicato, porque tudo que o sindicato fala que às vezes não está na lei, não está na questão normativa, a gente tem que conferir e debater com eles. Era o meu grande É, problema com o sindicato, mas fora isso é uma área muito não tem bacana. que olhar tudo. Não é fácil, não. Mas então vamos lá. Precisar de interromper aí, você me interrompe, tá? Não tem problema nenhum, não. Tá jóia. Vamos lá. Então, aula passada, a gente fez lá 3 balanços publicados e comentados explicando o porquê das notas explicativas. Aí a gente pegou o balanço da Globo Comunicação e Participação S.A. e mostrou lá como não se deve fazer atividade, como não se deve fazer notas explicativas. Beleza, aí a gente pegou os exemplos que estão sendo feitos que estão sendo usados, né, atualmente dentro das SAs e deslinchamos lá. Fizemos como é que faz essa contabilização de empréstimos e financiamentos, lembrando que o que importa aqui, tanto no empréstimo quanto no financiamento, é no valor contratado e quantas prestações isso vai ocorrer, né, quantas prestações vão acontecer, ô Luan, boa noite. Quantas prestações vão acontecer ao longo dessa transação financeira aqui e dessa transação financeira aqui? Falamos da DRA, Demonstração do Resultado Abrangente, na prática. Eu coloquei para vocês aqui um exemplo hoje de como é que funciona isso aqui, como é que era isso aqui no balanço e como é que era isso aqui antigamente. Olha como é que eu fiz. A estrutura, gente, eu sempre vou colocar essa bonitinha aqui, lembrando que nós estamos trabalhando
trabalhando com contas, né, do patrimônio líquido, e são contas que interessam principalmente às SAs de capital aberta, pelo fato delas estarem tendo que prestar contas para os seus acionistas. E a gente está trabalhando com a controlada e com a controladora. Até aí está tudo certinho. Aí, na aula de hoje, eu fiz uma referência do que é a demonstração do resultado abrangente. Eu coloquei uma DVA na prática, como é que é escrito o balanço hoje em dia, tudo direitinho. Aí a gente vai falar de perda estimável do valor recuperável e a gente vai dar uma introdução em folha de pagamento. Isso tudo aqui na prática. Por que isso? Aí, a área da Poliana que ela falou. Há tempos atrás, eu perguntei se vocês tinham visto isso aqui em outra disciplina. Não viram, então eu resolvi colocar isso aqui na prática, na contabilização dessa folha de pagamento, da parte patronal e da parte do funcionário, ou seja, os recolhimentos feitos pela empresa que vão lá, que vão, né, às vezes, impactar, né, no salário do funcionário, que ele às vezes não entende de onde que vem tantas deduções. No material que eu preparei aqui, ó, se não der tempo, vocês vão ver hoje, se não der tempo hoje, vocês vão perceber como é que é simples nada, né, Poliana? Como é que é trabalhoso trabalhar com DP. Foi a primeira área que eu trabalhei dentro da contabilidade, foi departamento pessoal. Gostei muito, mas é muito trabalho. É trabalhoso demais. É um estressezinho, mas isso é bom. Não, pode falar a verdade, Poliana, não é estressezinho, não, estressezão, porque principalmente em rescisão, se não tiver, né, depois de mais de um ano, e se não tiver de acordo com o sindicato da categoria, é problema. Então, tem que bater direitinho, tem que fazer a parametrização hoje, né, com a, com a folha de pagamento online, que a gente faz lá agora, mas é muito, eu não falo que é trabalhoso, não, é muito minucioso as informações que tem para a conferência, né, para depois não ter justiça do trabalho. A tendência, né, da justiça do trabalho hoje é estar acabando com essas causas todas que tinham aí antigamente. Vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui, de tudo que a gente falou de lei e de tudo que a gente falou sobre contabilidade, como que foi a evolução das leis contábeis dentro do Brasil, que elas são, o que eu quero falar, né? Elas são seguidas, né? Elas são obrigadas, quando a gente fala em contabilidade avançada, eu vou sempre frisar para vocês SA de capital aberto, que é o que nos interessa. Então, eu coloquei aqui, ó, os decretos-leis que fazem a normatização dessas leis sobre as SAs, tá vendo? Então, a Lei 6.385, de 7 de 6 de 96, criou a CVM, Comissão de Valor Imobiliário. Aí vem uma evolução. A Lei 6.604, que a gente trabalhou com essa lei aqui, ó, a gente na contabilidade, a gente trabalhou com essa lei aqui muitos anos, mas muitos anos mesmo, até chegar nas de baixo aqui, ó. Revogou esse decreto-lei em 36 anos. Ó. Então, ela tem 36 anos de história, essa mocinha, cara. Aí a gente fez, e a gente vem acompanhando, Andressa, boa noite. A gente vem acompanhando as alterações às leis, né, 6.385/76 e a 6.404/76. Aí veio a Lei 9.447, em 97, a Lei 9.457, em 97, a Lei 10.303, em 2001. Aí vem aonde que interessa para nós, que é a 11.638, que a gente trabalha com ela a partir de 2007 e com a implantação do IFRS, que a gente viu isso há aulas atrás, e agora também a gente está trabalhando com a 11.941, que foi feita em 2009. Essa 11.941 aqui, ó, ela já cobra a TR,
a demonstração ou demonstrativo do resultado abrangente, que é a DRE. Então, essas conversões aqui, ó, elas são feitas, né, dentro dos parâmetros e dos trâmites legais, ou seja, isso é legalizado para a consolidação das leis e de como a gente vai seguir a contabilidade daqui para frente. Uma curiosidade que eu gosto sempre de falar, tem uma pessoa que me perguntou se a contabilidade nossa aqui do Brasil, ela é igual à contabilidade dos Estados Unidos, por exemplo. A gente não estudou IFRS lá, aí me perguntaram, Paulo, tem alguma coisa a ver? Eu falei, gente, não tem nada a ver. Entendam o que é o não tem nada a ver. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa jurídica, a não ser SA, Sociedade Anônima, não precisa de contador. Começa por aí. O cidadão lá ele é corresponsável pela empresa dele, pelas obrigações fiscais. Isso aqui funciona, gente? Não funciona porque nem se tentou implantar isso no Brasil. Por quê? A nossa cultura ainda de legalização de empresa, escolher tipos de tributação não por faturamento, e sim por objeto social, ainda é uma guerra. A pessoa não entende. A pessoa ela acha que ela vai abrir uma empresa pelo faturamento. Pode fazer uma pesquisa aí que vocês vão ver que 90% da população que vai virar PJ, ela acha que ela vai abrir uma empresa pelo que ela faturar. E não é isso. A gente já sabe que quem vai abrir uma empresa hoje, a gente tem que fazer uma pesquisa de CNAE, Código Nacional de Atividade Empresarial, e ver aonde que ele encaixa. A maioria deles encaixa no Simples. Tem que pesquisar. Eu não gosto de generalizar, porque, por exemplo, o MEI. O MEI, todas as atividades do MEI são atividades do Simples. Não sei se vocês já pesquisaram isso, mas são. Aí eu vou contar uma particularidade para a gente avançar com isso. Por exemplo, advogado. Advogado, ele não pode ser MEI. Olha como é que o raciocínio é mais ou menos um raciocínio lógico. Se um advogado não pode ser MEI, ele pode ser simples? Não pode. Ele tem que ser real ou ele tem que ser presumido. E para se fazer esse estudo aí, tem que fazer um planejamento tributário. Espero que vocês já estejam fazendo isso nas disciplinas de tributos, né? Que são as contabilidades fiscais e tributárias. Depois a gente conversa sobre isso, tá certo? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, como é que funciona isso. Só para ficar... Ficou ruim a visão, aí eu tá dando para ver bonitinho. Fala comigo, gente. Vocês conversam comigo aí. Tá dando para ver, Paulo, direitinho. Obrigado, Gisele. Gisele brilha. Ela chega atrasada, mas ela brilha. Todos brilham, né? Todos nós brilhamos. Hoje eu cheguei atrasado. Eu vi. Olha aqui. Antigamente, trabalhavam-se assim, ó, ativo circulante, realizável a longo prazo, ativo permanente, investimento imobilizado diferido. Então, aqui eu não tinha subdivisão de nenhum grupo. Beleza. Isso aqui dava uma confusão. Por que dava confusão? Porque a contabilidade ela é acertada anualmente. Então, com essa contabilidade aqui, sem subgrupos, isso aqui dava um trabalho enorme. Isso aqui... quem trabalhou com isso aqui, a gente ficava louco. Aí, a hora que acostumou, pulou para cá. Então, hoje a gente trabalha, a gente não esquece disso, a gente trabalha lá com ativo circulante, ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível. Esse diferido aqui, ó, eu deixei ele porque é o acerto do que tem desse diferido que ele veio para cá. Não está usando mais essa palavra diferido. Vocês podem ver que todo balanço que a gente estuda, não vem essa palavrinha diferida aqui mais. Principalmente o que a gente está focando, que são os balanços das SAs. Beleza. Aí a gente vem lá, passivo circulante, ele vinha aqui com passivo exigível a longo prazo e vinha com esse moço aqui, ó, resultado de exercícios futuros. Esse resultado de exercícios futuros aqui, ó, são contas que a gente podia trazer
e fazer acertos para esse presente que estava aqui. Essa continuou funcionando aqui ainda de forma restrita, com algumas aplicações jurídicas que nós precisamos aprofundar nisso aqui, porque não vem o caso, e que ele vem sendo trazido aqui para o exigível a longo prazo. Bom, então fechamos aqui. Aqui, ó, o que acontecia? Capital social, mesma coisa. Reserva de capital, reserva de reavaliação, mesma coisa. Só que o que acontece agora? A gente tem lá reserva de lucro e lucro a prejuízos acumulados. Aqui continuou a reserva de lucro com a destinação do lucro e com o percentual que cabe a ela, e as ações em tesouraria que entrou, que são o que interessa para nós, ações emitidas pela própria companhia. Fechamos. Mudou o que aqui? Prejuízo acumulado. Está vendo aqui, ó, que não vem a palavrinha lucro acumulado nesse aqui, porque o lucro tem a sua destinação. Ele tem que ser destinado. Por que se fez isso? Existe uma palavra em inglês que chama equity kickers, que significa inflar passivo. O pessoal estava fazendo sonegação fiscal quando o lucro não era distribuído dentro das contas do patrimônio líquido. Então, agora, por isso que a gente tem que fazer a distribuição do lucro dentro das reservas e cabe aquela parte aos acionistas, que é o que a gente precisa estudar. Beleza. Aí a gente vem nada, da onde que a 11941 incluiu... Mas, gente, não, eu preciso dessa primeira. Aonde que ela incluiu, tá vendo? Ó, demonstração do resultado do exercício. Tá vendo que é uma DRE? Vem as mesmas coisinhas. Só que aqui no final, ó, o resultado líquido do período, ele vem mostrando aqui o que a gente estudou na aula passada e chega numa palavrinha que chama resultado abrangente. É isso aqui, ó, que a gente mais para frente um pouquinho vai ter que saber como que funciona isso aqui com números, que é aquele exemplo que a gente fez lá na aula passada. Vocês já me contaram aí que vocês não conferiram nada lá. Tem que conferir, porque esses valorzinhos aqui, ó, vão mudar esse resultado líquido aqui. Tá vendo? Então, a compensação não. O ajuste da DRE é o resultado abrangente aqui no finalzinho do demonstrativo da DRE. Aí tá. Coloquei aqui só para mostrar para a gente, para quem ainda não viu, o que é o resultado abrangente, que é itens do resultado abrangente, que a gente vai chamar de hora, que é igual ao resultado abrangente total. Os itens que fazem parte, que estão aqui listados. Ó. Aí agora, ó, vocês vão ver aonde que eles entram. Por que é mais ou menos? Porque ele pode vir somando o resultado líquido do período, ou ele pode vir diminuindo o resultado líquido do período. Tá ok? Fechamos lá essa parte lá do resultado abrangente. Coloquei novamente o que significa isso, como é que faz isso, o que ela é, que ela é uma compensação, ela é uma conta das variações ocorridas nas contas do PL. Está aqui. Ela aqui. Então, daqui para baixo é a variação que aconteceu nas contas do PL. Eu deixei a mesma tabela para vocês olharem depois. Gente, vocês têm que olhar isso aqui, sabe por quê? Eu não sou de fazer terrorismo, não. Mas vou contar com vocês. Se vocês não estudarem, vocês vão tirar 0 na A2. Porque o que eu faço? Vocês não estão... Não, vocês estão assistindo. O problema é que vocês estão assistindo. O problema não, né? Graças ao bom Deus, vocês estão assistindo. Vocês estão assistindo no dia, mas estão assistindo depois. Mas é muito importante vocês estarem presentes na aula, porque o que está acontecendo? Muita gente pergunta, cadê o Luan? Deixa eu ver se você mesmo está aqui. Já foi embora. Bate-papo, deixa eu ver aqui. Aqui está
tá, não. Tá, Oi, bom. Paulo. Aí, você tá aí, tá vindo. É você mesmo, Luan, que eu estou caçando. Olha só, Luan, o que aconteceu? Você escutou aí que eu estou em Manhuaçu agora direto aqui? Gisele, escutou isso? Você escutou falando isso? Eu não. Olha só. Você escutou, Luan? Fala comigo. Cadê o Luan, gente, com essa bagaça dele Eu aí? também não, Paulo. Então é o seguinte. Tá vendo que meu fundo aqui tá diferente? Aqui eu estou na minha casa de Manhuaçu. Eu assumi, eu não vou contar o que é, não, porque eu não quero, porque é segredo aí. Outro cargo lá na Faculdade do Futuro, dentro da nossa área, que eu vou trabalhar agora lá direto. Então, eu tenho que estar aqui agora, com pandemia ou sem pandemia, todo dia. Eu vou só final de semana em casa, porque eu vou ter que ir esse, depois eu vou de 15 dias. Porque o professor aqui também não aguenta pagar gasolina todo final de semana, que não pesa. Aí vem aonde que eu quero chegar aqui. Vocês lembram que voltaram as práticas da Faculdade do Futuro? Fala comigo aí, Luan, que você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Voltaram às práticas da Faculdade do Futuro. Voltaram? Beleza. A gente tem condição de acusar alguém e falar que foi alguém que passou Covid para alguém? Não tem, né? Ou tem? Não. Não tem. O que acontece? Foi relatado que alguns alunos de alguns cursos estavam vindo na van sem máscara, sem proteção, sem cuidado nenhum. O que aconteceu? Passou a Covid para os outros meninos tudo. Aí como é que eu falo para vocês? Como é que volta? Fala para mim, Luan. Responde para mim agora. Rapaz, é complicado, tem. Pois é, o que eu falo? Eu venho aqui para fazer um plano de ação, a gente voltar a passar de aula, chega aqui a notícia dessa. Agora, o que acontece com a maioria da gente? A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Aí vem, os outros perguntam, Paulo, mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, o Luan que é de fora, né, Luan? Você é fora de Manhuaçu, não é isso? Sim, 25 quilômetros. Beleza. O Luan vem de van fora de Manhuaçu. Tem um abençoado lá que está sem máscara, tem que falar pro cara. Ô, irmão, deixa eu falar com você. Põe a máscara aí, filho. Você está avacalhando é todo mundo. Aí o que acontece? Agora vai ter que testar a área da saúde toda de novo, fazer teste, tudo outra vez, para voltar às práticas de novo. Então, aquilo que a gente conquistou, que está quase naquele pezinho lá para a gente voltar para a presencialidade, vai embora. Por causa de 1 ou 2 ou 3 no máximo. Porque o que acontece, gente? O problema disso é que a gente não sabe. Aí eu falo sempre para vocês, qual que é o mínimo que a gente tem que fazer? Proteger, não é nada. Aí eu falo aí, Luan, eu queria dar notícia hoje, não vou poder mais dar essa notícia, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Vamos voltar para cá. Aí, está aqui esse exemplo aqui, não vou falar, não vou entrar de novo, nós já explicamos ele, o que acontece aqui e as variações. Aqui vem explicando o que é ela, a instrução normativa, os derivativos, as transações dos sócios e como é que acontece isso, tá bom? E esse slide também tem na outra, mas eu fiz questão de colocar aqui para quem não assistiu o que nós fizemos na aula passada, relembrar isso aqui de novo, porque eu vou perguntar isso aqui na prova de com força mesmo. Vamos lá. As coisinhas que a gente deixou lá, que a gente falou lá em cima, não vou estender nisso aqui, porque não vem ao caso, eu só quero que vocês saibam que essa teve 30 e tantos anos, adequamos para essa aqui depois desses anos, e agora a gente está usando essas duas aqui. Beleza. Isso aqui é o que eu quero que vocês saibam do demonstrativo do resultado abrangente. Ótimo. Aí a gente vem agora com uma novidade que vocês me pediram e é uma realidade prática. Anália, boa noite, eu não te vi no bate-papo, não. Primeira coisa que a gente vai ver agora, eu ainda perguntei para vocês, gente, vocês estudaram isso aqui? Vocês falaram assim, eu não estou lembrando, eu não lembro como é que faz, eu não sei como é que é isso. Então, tá aqui, ó. Andressa também, boa noite. Então, vamos lá. É uma conta também
que vai mexer diretamente no PL. Vocês vão ver. A gente vai começar a ver de forma devagarinho, simplificada, a outra abençoada, que é a DVA. Tá certo? Então, vamos lá. Conceito. Representa a riqueza criada por uma entidade de um determinado período de tempo, geralmente um ano, que para nós aqui a gente chama de exercício contábil. Tá certo? Podemos afirmar que a soma das importâncias agregadas representa, na verdade, a soma das riquezas criadas, ou seja, o lucro que está sendo, já vou responder aqui, o lucro que está sendo criado e demonstrado dentro desse demonstrativo aqui, que é a DVA. Vou dar boa noite para isso aqui. Aí vamos lá. Se tiver mais, vocês me avisam se chamar. Aí eu fiz bonitinho, passo a passo. Como é que vai ser? Olha aqui. Então, tudo agora a gente vai trabalhar em cima da fundamentação legal. Está vendo que ela já é a 11.638, ou seja, na 11.676 ela era facultativa. Agora vocês vão ver aqui como é que funciona. Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, aplicável às sociedades de capital aberto. Está vendo? Obrigatoriedade para as SAs de capital aberto. Sugerimos adotá-la em todas as sociedades. Ver também a resolução do CFC, número 1010 de 2005, que aprovou a NBCT 3.7, que é a DVA. Então, vocês verem que tudo que acontece na nossa profissão é feito através de embasamento legal e através das leis e do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Necessidade de elaboração da demonstração da DVA. Surgiu da decorrência de quê? Ou seja, por que criou essa mocinha aqui? A demonstração do resultado do exercício, DRE, identifica apenas qual parcela da riqueza criada que efetivamente permanece na empresa na forma de lucro. Logo, não identifica as demais gerações de riquezas, valores adicionados ou os valores agregados. Então, a gente vai estudar aqui hoje valores adicionados ou valores agregados. Também, as demais demonstrações financeiras também não são capazes de indicar quanto de valor de riqueza a entidade está adicionando ou agregando às mercadorias ou os insumos que adquire. Vamos lá. E as demonstrações mencionadas não identificam ainda quanto é e de que forma foram distribuídos os valores adicionados ou agregados, ou seja, não identificam de que forma foram distribuídas as riquezas criadas pela empresa. Aí vocês vão falar assim, ô Paulo, eu não entendi nada até agora. Excelente. Vamos começar a entender como é que funciona a DVA direitinho agora. A demonstração do valor adicionado evidencia o valor da riqueza, das riquezas criadas pela sociedade, bem como a sua efetiva distribuição. Então, a gente vai pegar essa riqueza aqui e vai distribuir sócio ou acionista. Vamos lá. Uma das grandes dificuldades para a elaboração da DVA é que existem vários itens das demonstrações financeiras tradicionais que não separam o que é valor adicionado do que representa compra de insumo de terceiros. Compra de insumos de terceiros, isso aqui está ligado à produção. Todas as vezes que eu falar para vocês de DVA, eu vou estar compartilhando com vocês o que significa compra de insumos de terceiros. Tá certo? Prática agora.
Como é que a gente vai fazer a estrutura de uma DVA? Então, olha só. O custo dos produtos vendidos, CPV, onde não se demonstra o que representa mão de obra e o que são insumos adquiridos de terceiros, tá vendo? Ele engloba tudo. Concorda comigo, gente? Fala comigo. Sim. Beleza. O grupo de despesas operacionais, despesas que são, né? Despesas operacionais, eu devia ter colocado uma setinha aqui, que são despesas comerciais, despesas administrativas e outras, que não separam o que representa gastos com pessoal do que representa gastos com materiais e demais insumos adquiridos. Antes de eu ir lá para frente, a gente vai separar item por item dentro da DVA para mostrar o que é a demonstração do valor adicionado. Tá certo? Como é que funciona? No primeiro. Importância de se fazer a DVA. Algumas nações, inclusive os Estados Unidos, exigem que as empresas internacionais que desejam se instalar no país demonstrem qual o valor adicionado que pretendem gerar sobre a forma de distribuição de riqueza. Como é que funciona isso aqui na prática? Se uma empresa de outro país quiser colocar uma filial aqui dentro do nosso país, ela tem que trazer isso aqui, ó, para mostrar para o governo o que ela vai agregar de valor. Por quê? O governo precisa saber como que ele vai arrecadar em cima disso. Como é que o governo arrecada? Fala comigo. Cobrança de impostos. Eu não gosto nem de falar a palavra cobrança de impostos. Eu sou chato na área tributária. Eu falo recolhimento de impostos, porque imposto não se gasta. Imposto é recolhido, porque ele é repassado e reaproveitado para nós que somos populações, na teoria. Isso tinha que funcionar muito bem também na prática. Eu tenho ainda fé que nós vamos ver isso. Ainda fé. Por quê? Eu vou empolgando. Essa matéria me empolga demais. Ela é chata, gente. Ela não é chata, não. Ela é rica em conhecimento. Se vocês pegarem isso aqui lendo depois lá, vocês não sabem o tanto que vai entrar de coisa na cabeça de vocês. O que acontece? Quando teve a eleição, no começo da eleição, eu fiquei sabendo, por fonte de terceiros, que o Paulo Guedes ia assumir o Ministério da Economia, concorda? Está aí até hoje. Eu acompanho esse cara, tem uma vida. Ele é inteligente, não. Vou falar a vocês. O cara, ele é o cara da economia, envolvendo economia, administração e contabilidade. Se vocês souberem do que ele já escreveu, do que ele faz em termos de tributação, fica bobo. Falei, gente, vai consertar pelo menos 15% para a nossa população que precisamos de viver. Sabe o que está acontecendo? Está sendo tolhido. Vocês entendem o que é a palavra tolhido? Vou mudar. Ele está sendo... deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Ele está preso. O que acontece? Ele não tem voz ativa, infelizmente. Por quê? Além da pandemia, os projetos dele, por mais eficazes que sejam, o que está acontecendo? Estão sendo vetados. O porquê, ele não vai entrar em política. Tem politicagem no meio disso. Por que está vetando essa coisa de se evoluir tributariamente no Brasil? Mas vamos lá, que isso aí é assunto para outras ocasiões. Continuando na importância, a DVA indica de forma clara e precisa a parte da riqueza que pertence aos sócios ou os acionistas, a que pertence aos demais capitalistas da mesma SA e que aqueles que financiam a entidade, que a gente chama lá de capitais de terceiros, tá ok? A que pertence aos empregados e, finalmente, a parte que fica com o governo. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, por favor.
Aí, beleza. Depois de feito isso tudo aqui, que parece que é uma coisa de outro mundo, e não é, vocês vão ver aqui. Olha só que bacana. Vários estados e municípios, antes da concessão de incentivos fiscais, vocês entendem o que são incentivos fiscais? Sim. Beleza. Incentivo fiscal é aquilo que o governo dá para a abertura de certas empresas em alguns estados brasileiros. Confere isso? Vá comigo, gente. O grande problema dos incentivos fiscais são que eles podem ser retirados a qualquer forma ou a qualquer momento. Depende da parte governamental. Tá certo isso? Beleza. O valor agregado e a sua efetiva distribuição pode, na maioria das vezes, decidir sobre a concessão ou não dos incentivos fiscais. Por quê? Esse valor agregado ele pode ser maior do que o incentivo fiscal que o governo está proporcionando para aquela empresa que quer colocar a sua instalação dentro do Brasil. Tá certo isso? Aí agora a gente vai ver como que funciona a estrutura de uma DVA, de uma forma bem simplesinha, primeiro, para vocês entenderem e não ficar dúvida, tá beleza? Então, a gente tem aqui uma receita de venda no valor de 100 mil, confere? Menos os custos das mercadorias vendidas, eu botei aqui menos 30 mil, não tinha necessidade, porque aqui já tem um menos, e a gente tem aqui um lucro de 70. Facinho demais, né? 70 menos 30, 70 mil. Vocês concordam com... Não, primeira coisa, vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar em lucro falso da contabilidade? Acorda, gente, Não. fala comigo, conversa comigo. Ô, Gisele, então conversa comigo aí por todos. O que é o lucro falso da contabilidade? É esse 70 mil aqui, ó. Essa empresa aqui, ela tem 70 mil de lucro? Fala comigo. Não. Não tem. Por que ela não tem 70 mil de lucro aqui? Porque aqui não tem a dedução dos impostos. Tem? Não, não. Não tem. Então, quando falarem para vocês do falso lucro da contabilidade, é isso aqui, ó. É receita menos custo da mercadoria vendida ou custo do serviço prestado. Custo do serviço prestado é o falso lucro dentro da contabilidade. Por isso que muita gente tem a ilusão de que ainda não se paga, não. Tem a ilusão que ainda não se recolhe imposto no Brasil. Beleza. Neste exemplo hipotético e simplificado, a demonstração do valor adicionado será representada da seguinte forma. Então, a gente vai pegar isso aqui, desmembrar para vocês verem o que é esse moço aqui, ou essa moça, né? Demonstração ou o valor adicionado, que é a mesma coisa. Olha lá. Geração do valor adicionado. Receita de venda, 100 mil, menos custo das mercadorias vendidas, 30 mil. Aí a gente vem com a palavrinha bonitinha, distribuição do valor adicionado, ou seja, como que a gente vai distribuir os 70 mil que dentro da DVA a gente chama de lucros retidos. Tá ok? Dúvidas aí até agora? Não, né? Que eu só escrevi lucros retidos aqui. Não. Então, beleza. Vamos embora. Olha só. Olha como é que fica o negocinho bonitinho aqui agora. A DRE agora, como é que ficou lá? Receita bruta de vendas, 100 mil. Olha aqui, apareceu o imposto sobre venda, 21 mil. Receita operacional líquida, 79 mil. Confere? Menos o CMV, continua os 30 mil. Olha ele aqui. Não mudou. Só que informação aqui para cima mudou. Não mudou?
Fala comigo. Do. Beleza. Lucro operacional bruto, 49 mil. Entrou lá naquele inicinho que a gente falou das despesas operacionais. Funciona? Então, a gente tem lá de despesas operacionais menos 12 mil e menos despesa de salário 9 mil. Chegamos aqui a um lucro do exercício de 37 mil. Olha para vocês verem, antes de eu ir para frente, a discrepância. De 70 mil a mesma empresa, eu vou chamar a mesma empresa e o mesmo exemplo, o lucro de 70 já caiu para 37. Quanto que é a variação aí? 33, não é isso? Fala comigo, Isso. gente. Fala comigo. Não deixa eu nervoso, não. Nervoso, não. Não deixa eu triste. É Não. isso aí. Vocês têm que conversar comigo. É isso. 37 mil. Só que isso aqui ainda não é DVA. Beleza. Ó. Imagine, neste momento, num exemplo pouco mais realista, que para obter o resultado de 70 mil, a empresa tenha incorrido ou desembolsado os seguintes valores: impostos incidentes sobre vendas, 21 mil, despesa de salários e de empregados, 9 mil, encargos sociais sobre salários, 30 mil, o total de 33 mil. A demonstração do resultado seria apresentada da forma que segue. Olha lá. DVA, geração do valor adicionado, que é a receita de vendas, 100 mil, menos o CMV, 30 mil. A gente tem aqui, em vez de lucro bruto, a gente vai chamar de valor adicionado. Confere? Fala comigo. Confere. Como é que faz agora essa coisinha do valor adicionado? Distribuição do valor adicionado. Remuneração do trabalho, ele vai para 9 mil. Encargos sociais, ele vai para 3 mil. Governo e impostos, ele vai para 21 mil. E os lucros retidos vai para 37 mil. Então, o que a DVA, ou a distribuição do valor adicionado, faz? Mostra para onde que está indo as despesas operacionais, o CMV, os impostos que eu coloquei aqui, governo, e os lucros retidos que vão ser distribuídos. E isso é DVA. Vê se deu para entender. Fala comigo. Certo. Você entendeu? É simples. Eu só desmembrei e informei contabilmente para os acionistas que esse valor total não é lucro. Isso é valor adicionado. O lucro é quanto? 37. Certo, hein? Aqueles 33 que estava faltando lá está distribuído nas primeiras contas de cima aí, né? Exatamente. Então, a gente desmembra, porque a contabilidade, às vezes, ela camufla. O que a gente fez? O que a gente faz no DVA? Demonstra e distribui os valores. Confere? Certo. Acabou. Ah, não, botei mais um exemplo. Puse aí, ó. Aí ela vai só, não vai complicando, não. Vai colocando mais coisinhas. Adicione as seguintes despesas aos dados fornecidos no exemplo anterior. Está vendo que ele vai colocando todas as despesas para ver o que é realmente lucro? Vocês estão conseguindo entender isso? Para ver o que não é palpável, não. O que é real e o que não é o falso lucro? É uma das ferramentas para mostrar isso. Confere? Então, olha só. Serviços contratados terceiros, 2 mil. Materiais, energia elétrica e telefone, 3 mil. Propaganda e publicidade, 5 mil. Total. Não vão entrar no mérito se isso aqui é custo ou despesa, não.
Vamos ver o que eu botei para vocês aqui. Geração do valor adicionado. Então, tá vendo aqui, ó, que a gente não está chamando de DRE. A receita de venda continuou os mesmos 100. Confere. Fala comigo, tio. É. Custo de mercadoria vendida continuou os 30 mil. Serviços contratados de terceiros, 2. Materiais, energia e telefone, 3. Propaganda e publicidade, 5. A gente, então, vai ter um valor adicionado de 60. Como é que vai fazer essa distribuição do valor adicionado? A gente vai pegar a remuneração do trabalho, que manteve os 9, encargos sociais, manteve os 3, os impostos, manteve 21, lucro retido, 67. Valor total do valor que essa empresa vai adicionar ao mercado, 60 mil. Então, são informações que a gente vai adicionando às informações que estão na DRE. Entendido, gente? Entendi. Pois é. Olha ver isso aí. Acabou. Então, isso é DVA. Demonstração do valor adicionado. É você pegar o que está lá depois daqui, ó. Para quem vai assistir depois. É pegar depois que está aqui, não chamar de lucro retido, chamar de geração de valor adicionado, que está cá embaixo. E fazer todas as distribuições que a gente fez. Dúvidas até aí nesse negocinho até agora? Fala comigo, gente. Conversa comigo. Não. Então, beleza. Não. Poliana está demais, você está demais. Então, vamos. Então, o que nós vamos ter mais para hoje? Não cansa não, viu, gente? A nada, tá tudo certo? Eu recebi o seu trabalho lá, precisando na etapa 2, eu retifico. Tá ok? A Nália não fala nada comigo. Ok, Paulo. Ai, tá aí, você tá demais. Mas gente, vocês estão de pijama, gente? O que vocês estão fazendo? Fala comigo. Debaixo das cobertas de pijama, que aqui tá gelado. Esse vento nas minhas costas aqui tá congelando ela. Mas vamos lá. Aí agora a gente vai ver uma coisinha aqui, ó, bonitinha. Cadê? Isso aqui. Olha que beleza. Isso também é muito importante. Vocês estão vendo, então, não estão? Sim. Então, vamos lá. Gente, mas que animação é essa? A gente tem que ligar o turbo aí. Eu estou com o turbo ligado a 200 milhões por hora aqui. Então, eu trouxe para a gente agora. Olha lá que bonitinho. Perdas estimadas por valor não recuperável e investimento não circulante. Isso aqui é o CPC 01, que fala da redução ao valor recuperável dos ativos. O que eu preparei aqui? Como que a empresa vai fazer a contabilização disso aqui? Aí eu venho para a prática, que eu sei que vocês gostam de prática. Olha lá. Então, qual que é o objetivo disso? Estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para garantir que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não excedam o seu valor recuperável. O que quer dizer isso? Que se esse valor recuperável aqui é maior do que a aquisição do ativo, é fraude contábil. Deu para entender isso antes do número? É o que nós vamos fazer agora. Então, a gente tem o valor cheio do ativo, a gente tem o valor que pode se recuperar da compra desse ativo, e depois a gente tem o valor contábil desse ativo. Como é que funciona isso? Identificação de ativos desvalorizados. Lembrando que ele pode desvalorizar ou pode valorizar. Vocês lembram que isso a gente estudou lá em ágio e deságio?
Não fala comigo. Aham. Aham. Gisele, eu queria ver sua cara agora, porque você só não pode estar rindo de mim. Então, vamos Nem lá. queira. Eu troco o assunto. Então, vamos lá. Fontes internas de informação, fontes externas de informação, deverá ser avaliado e registrado contabilmente. Lembrando que essas duas coisinhas aqui, ó, são feitas por notas fiscais de aquisição. Nota quente, viu, gente? Fria, nós estamos correndo. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui para a gente... Não está dando para ler, não está? Olha lá. A empresa intangível SA possui, em 31/12 de X9, um ativo intangível com vida útil indefinida do valor de 130 mil, o qual é composto por... O que significa isso? Ele é desmembrado. O valor de custo dele é 150, mas ele não é 130? Fala comigo, gente. Isso. Beleza, então ele teve uma desvalorização de 20 mil, confere? Confere. Beleza. Olha lá. Ativo não circulante intangível. Intangível de 150 mil. Perda por desvalorização desse ativo no valor de 20 mil. Valor líquido do ativo, 130 mil. Confere? Isso tudo aqui é lançado no balanço patrimonial. Confere? Confere. Luan, você está bem agora, essa voz aí, vamos falar, locutor de novela, de rádio. Vamos lá. CPC 01, ele fala, segundo o CPC 01, a entidade deve avaliar, ao término de cada período de reporte, se alguma indicação de que a perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores por um ativo, exceto o ágio, porque o ágio a gente já estudou a contabilização dele, por perspectiva de rentabilidade futura, que a gente chama no mercado interno e no mercado externo também de goodwill, possa não mais existir ou ter diminuído. Se existir alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável. É o que a gente está fazendo aqui nessa contabilização. Confere? Contabilização da perda. Então, a gente vai debitar perda por desvalorização no ativo de 20 mil, aí a gente vai criar uma reversão da perda por desvalorização no valor de 20 mil. Por quê? Como é que chama o inicinho disso aqui? Perda recuperável. A gente, contabilmente, pode fazer essa recuperação desde que feita dentro dos termos exigidos pela lei. Confere? É isso aí que a gente vai estudar. Isso aí que a gente vai estudar, não. É isso que eu preciso que vocês saibam de perdas estimadas por valor não recuperável em investimento de ativo não circulante. Principalmente, guardar que isso aqui é regulamentado pelo CPC 01. Isso aqui cai muito no exame do CRC, a pergunta. Voltando ao exame do CRC, a Gisele me perguntou se vocês podiam fazer lá. Ô, Gisele, estou usando o seu nome aqui, mas não é por maldade, não, tá? O que acontece? Pode fazer por treino. Por que por treino? Porque só tem validade para vocês a partir do 7º período com aprovação. Por isso que eu nem passei para vocês a informação deles agora. Tá bom? Beleza, Paulo. Vamos embora. Vamos embora, porque não acabou, não. Falei para você que nós tínhamos serviço. Agora a gente vai estudar... Cadê meu negócio, gente? Aqui, bonitinho. Apareceu aí, bonitinho? Fala comigo aí. Aí, apareceu. Então, vamos lá. A gente vai começar agora a parte práticazinha dessa moça aqui, ó, que é a parte que a Poliana
trabalha na contabilidade dela. Poliana, se eu falar bobagem aí, você me conta, tá? Pode deixar. Folha de pagamento, então a gente vai falar de operações com pessoal. Beleza. Aspectos iniciais. As operações com folha, as operações com pessoal consistem basicamente, é muito básico, na elaboração da folha de pagamento e nos cálculos das despesas adicionais de responsabilidade da empresa. Isso aqui eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Porque o que acontece com esse negocinho aqui? Tem um grande problema no recolhimento de FGTS. O que é isso na prática? O que vocês entendem por FGTS? Não fala que é Fundo Garantido de Serviço, não. O que vocês entendem por FGTS? Fala, gente, comigo. Valor que a empresa vai pagar mensal para o funcionário, Vai pagar ou vai recolher? vai recolher. Vai recolher para o funcionário, não é isso? Mas o que tem algumas abençoadas de empresas que fazem? Poliana, se eu estiver falando mentira, você me conta. Fazem a apropriação do recolhimento do FGTS, faz a transmissão de forma online. Como é que chama esse serviço, Poliana? Fala comigo. O CFIP. E aí, que coisa mais linda. Faz a CFIP bonitinha lá e não recolhe o FGTS. Como é que chama isso, gente? Apropriação indébita. Existem N e mais N empresas que trabalham dessa forma. Aí fala assim, ô Paulo, mas o funcionário vai ter prejuízo? Vai não. A hora que tem o acerto, o que ela vai lá e faz? O recolhimento do FGTS com juro e multa. Tá certo isso, gente? Ou vocês entenderam o que eu estou querendo falar? Fala, Sim. Poliana. Você entendeu, José? Tem dia, eu trabalho lá onde eu trabalho lá, eu trabalho no lado da menina da área de pessoal, então eu escuto algumas coisas. É Não sei muito. muito não, mas escuto algumas coisas. Então, você tenha em mente que isso é muito perigoso de se estar fazendo. É um risco que a empresa corre. Tá certo? Vamos lá. Operação com pessoal. Então, a gente tem folha de pagamento e a gente tem despesas adicionais da folha de pagamento, que nós vamos destrinchar elas aqui bonitinho. Então, tá lá. A folha de pagamento incluirá os salários brutos, os ganhos extra, como salário família, salário maternidade, hora extra e outros adicionais. Por exemplo, os descontos de responsabilidade dos empregados. Esses descontos de responsabilidades dos empregados são as deduções obrigatórias por lei, que é o quê? FGTS e INSS. Estou falando bobagem, Poliana? Fala para mim. Não. Que a gente vai ter a determinação do salário líquido. Voltando para a prática. Gente, quanto mais a gente ganha em termos monetários, maior será a dedução. Concorda comigo? Até chegar no teto, né? Que tem o teto lá do INSS. Concorda, gente? Fala comigo, gente. Concordo. Já vai. Então, aqui, ó. As despesas adicionais mais comuns de responsabilidades das empresas são Previdência Social e INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, 13º e as despesas de férias e outras responsabilidades que são os encargos sobre a folha de pagamento. Tem gente que faz a apropriação do funcionário dentro da folha de pagamento mês a mês. Tá certo? Não, desde que se trabalhe com o regime de competência. Aqui tem a regulamentação
da folha de pagamento, conforme determina o regulamento da Previdência Social, o decreto número 3048 de 99, no seu artigo 225, a folha de pagamento é um relatório obrigatório que toda empresa com empregados precisa elaborar. Tem alguns Forrest Gump aí que fala que não tem que fazer folha de pagamento, não. A gente escuta isso ainda no mercado. Está tudo errado. Então, está aqui a normatização e o decreto. Vamos lá. Apresentação genérica de uma folha de pagamento. Salário bruto dos funcionários. O que significa salário bruto dos funcionários? Significa os salários mais as gratificações sem dedução. Quais são? Adicionais, que são hora extra, prêmio, gratificação, salário família, salário maternidade, comissão e outros adicionais. Como a Poliana trabalha no DP, isso aqui, gente, é regulamentado pelos sindicatos de cada categoria. Por que eu estou dizendo isso? Gratificação, ela pode ser dada e retirada do funcionário a qualquer tempo. Hora extra, a gente tem que fazer o cálculo de, no mínimo, 50% da hora trabalhada. Salário família, salário maternidade, não tem... Fala comigo. Fala, Luan. Em questão das horas extras aí, a empresa é necessariamente obrigada a pagar com dinheiro? Como assim? Me explica isso aí direito. Pagar com dinheiro? Tipo assim, ela é obrigada a pagar. Não, porque, tipo assim, lá onde eu trabalho, se a gente fizer hora extra, a gente ganha em folga, a gente não ganha em salário, em dinheiro vivo. Aí o que vai entrar? Olha como é que é boa a sua pergunta. Entra na legislação se o sindicato da categoria permite a compensação e o pagamento de hora extra por compensação de horas. O que acontece? A grande maioria não permite. Estou errado, Poliana? Fala comigo. Tá, não. Pois é. Então, Luan, você tem que, quando tiver isso, gente, isso tudo que eu falo com vocês é de experiência, não briga. Você vai descobrir qual que é o sindicato da sua categoria, aonde da empresa que você trabalha, sabe onde é que você vai achar ele? Na internet. E lá dentro do sindicato vai ter lá tudo que te é de direito, inclusive esses adicionais aqui, ó, como que eles têm que ser pagos para você. Deu para entender? Deu sim. Beleza. Descontos obrigatórios, previdência social de responsabilidade do empregado, imposto de renda retido na fonte também, contribuição sindical. Essa aqui tem um probleminha. Hoje, você ainda pode querer se filiar ou não ao sindicato da categoria. Qual é o problema disso? Depois de um ano, o acerto não é no sindicato? Se você não é sindicalizado, tem problema. Então, é melhor fazer essa contribuiçãozinha aqui. E os descontos judiciais. Esses descontos judiciais aqui, ó, por exemplo, quem mais que está aqui? Andressa, você tem uma dívida e o juiz informou, mandou um ofício para a sua empresa que a parte que tem que ser paga para quem você deve tem que vir descontado em folha. Deu para entender esse desconto judicial aqui? Fala comigo, gente. Fala comigo. Deu sim. Não pode achólogo, não. Ah, tá vindo um desconto judicial na minha folha de pagamento. Não pode. Tem que saber o porquê e da onde. Tá certo?
Isso aqui é ação judicial. Certo? Vamos embora. Aí vem desconto autorizados pelos empregados. Aonde que está isso aqui, além de ser autorizados pelos empregados? No sindicato da categoria. Quais são? Participação em planos de assistência médica, desde que você autorize e desde que não ultrapasse o teto que está lá no sindicato da sua categoria de trabalho. Ótimo. É obrigado? Não. Participação em planos de previdência. É obrigado? Não. Outros descontos, pois percentual em vale-refeição, percentual em vale-transporte. Esse vale-transporte tem um percentual que pode ser deduzido do funcionário que está lá no sindicato. A base é 6%. Estou errado, Poliana? Não. Ótimo. Então, vamos embora. Salário bruto e adicionais. Aí eu venho aqui exemplificando. Salário bruto é o valor nominal do salário do empregado sobre... É ruim falar empregado, né, gente? Você sabe por que fala que é empregado e não fala que é colaborador? Porque o nosso Código Trabalhista, você sabe desde que época que é? Fala comigo, gente. Ele é novinho, deve ter uns 100 anos, que não muda. É na época da indústria. Então, beleza. O Zoom caiu. Os seus caíram, gente? Não, tá ok. Foi só o Luan, então. Fala com ele aí para mim. Fala com ele, depois ele assiste, então, que tá ok. Deixa eu ver o meu aqui. Tá ok também. Só avisar. Avisa no grupo para mim, Michele, fazendo favor. Então, vamos lá. Sobre o valor do salário mais os adicionais, serão deduzidos os descontos para determinação do valor líquido do salário que será efetivamente recebido pelo empregado. Tá ok? O salário bruto é o valor combinado entre empregado e empregador como remuneração pelo trabalho que será executado por aquele quando admitido na empresa, ou um valor base no plano de cargo da empresa aceito pelo empregado, regido pelo sindicato da categoria, com a remuneração base para determinada carga horária normal de trabalho. Tá certo? As horas extras são adicionais em função de trabalho em carga horária maior, que é a padrão, e os prêmios e gratificações são adicionais em função de metas atingidas pelo empregado. Tenham bastante cuidado em prêmios e gratificações, porque isso aqui pode ser tirado a qualquer tempo e a qualquer hora, como as gratificações. Tá ok? Cálculo do salário do mensalista. Deixa eu ver quantas horas. Eu vou parar 10 minutos mais cedo, porque com os cálculos... Não, vamos fazer um aqui para a gente... Vou parar, não. Vamos fazer só um aqui para a gente fazer bonitinho. Cálculo do salário do empregado mensalista. É obtido se o salário mensal por 220 horas. Limite máximo, ou número inferior, dependendo do contrato do trabalho. Isso aqui é o máximo. Se for menor do que isso, tem que estar lá na sua carteira de trabalho, que hoje pode ser feita digitalmente, no app, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês. Carteira de trabalho digital. Todo mundo viu ela aí? Olha ela lá. Tá vendo? Ou tá ruim? Sim, tá dando para ver. Carteira de trabalho digital. Beleza. Lá consta todos os contratos. Deixa eu ver aqui se dá. Ah, vai dar errado, porque tem que digitar assim. Então, beleza. Exemplo. O empregado recebe um salário mensal de 880. Trabalha 7 horas e 20 minutos, de segunda a sábado, atendendo às 44 horas semanais, de acordo com o artigo 7, artigo 7º, e inciso 13 da Constituição Federal.
7,20 por dia é igual a 440 minutos vezes 30 dias. 13.200 minutos por mês. 13.200 minutos por mês dividido por 60 minutos, 220 horas. Aqui eu coloquei como exemplo 880, um salário. Para saber quanto que ele ganha por hora, basta dividir o 880 dividido pelo valor das 220 horas que a gente achou aqui. 880 dividido por 220, o salário hora dele normal é 4 horas. Dúvidas nessa conta? Fala comigo. Não. Então, vou parar aqui. Salário diarista. Deixa eu anotar aqui. Nossa próxima aula vai ser dia 13. Avançada. 2. Salário diarista. Por quê? Porque aí a gente vai fazer o cálculo aqui e a gente vai fazer o fechamento da folha de pagamento. Por isso que eu queria que tivesse mais gente. Mas se não tiver, a gente toca o barco assim mesmo. Deixa eu conversar um pouquinho. Fala comigo agora, gente. Agora eu estou à disposição de vocês. Dúvidas? Fala comigo, gente. Cadê vocês? Dúvidas, gente? Não. Não? Então tá. Então, até semana que vem. Hoje não precisa fazer, porque vocês não fizeram da aula passada. Se não fizeram, ainda fazem, porque, gente, eu estou com medo danado dessa apuração da A2. Essa A1 eu fui mais assim, né? Brando, mais bacana, mais tudo. Você já imaginou se vocês virem lá com os 20 pontos zerados, gente? Faz isso, não. Não quer fazer prova de exame especial para vocês, não. Ajuda o Paulo aqui. Tá certo? Boa noite. Grande abraço para vocês. O que vocês precisarem, estou inteiramente à disposição. Tá bom? Fique com Deus Tá aí. bom. E qualquer novidade eu vou contando. E precisar de mim, eu estou aqui. Abraço. Valeu, pra vocês. Paulo. Falou, Luan. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, Poliano. Boa noite, Andressa, Anália, Gisele já falando. Abração para vocês.